Olá galera da internet, sejam bem-vindos para mais um vídeo. O objetivo de hoje é encontrarmos uma maneira de calcular as coordenadas do baricentro de um triângulo, ok? Então sem demora, eu já marquei aqui os pontos A, B e C e vou definir um triângulo por esses três pontos, A, B e C. Tá? Como eu estou usando GeoGebra, é claro que você está vendo as coordenadas de A, de B e de C aqui, né? Mas faça de conta que você não conhece essas coordenadas, tá? Vamos tratar essas coordenadas como genéricas, ok? Bom, meu próximo passo será marcar os pontos médios dos lados do triângulo. Então aqui eu tenho o ponto N, que é o ponto médio do lado AB. Já tivemos uma aula de ponto médio, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. O ponto P será o ponto médio de BC e o ponto M será o ponto médio de AC. Agora veja que interessante, né? Eu posso ter um segmento de reta que vai de A até P, por exemplo. Essa reta tem um nome muito peculiar. Ela é chamada de mediana, né? Nos vídeos anteriores, nós aí resolvemos questões onde nós calculávamos o comprimento dessa mediana, né? De A até P, a distância de A até o ponto P, que é médio do lado oposto, BC, tá? Então é uma reta que ela não está em qualquer lugar, ela está no ponto médio, tá bom? Bom, vou marcar também o ponto médio do segmento, que no caso vai ser dado pelo segmento MB, ou seja, o ponto médio de AC. E por fim, olha que bacana, o ponto médio de AB, que é o ponto N, uma reta mediana CN. Repare que essas três retas se cruzam em um único ponto. Isso é uma propriedade de todos os triângulos, tá? As três medianas sempre vão se cruzar em um único ponto, ok? Você não vai ter uma mediana passando aqui por fora, mais ou menos assim, tá? Então, você vai ter sempre as três medianas se cruzando em um único ponto. Esse ponto é tão importante que ele tem nome, chamado de baricentro, tá? Nos livros por aí a gente sempre indica com a letra G, baricentro de um triângulo, ok? Bom, agora eu preciso marcar também o ponto médio de CG, tá? Você vai entender já já por que eu estou fazendo isso. Então vou marcar aqui o ponto Q, que é ponto médio de CG. E aí você vai notar o seguinte, olha só, antes do Q aparecer aqui, a gente tinha um segmento de G até N, e agora vamos ter um segmento de Q até G e por fim de C até Q. Então a minha reta CN ficou dividida em três partes e eu vou até pedir agora o comprimento, a distância de cada uma delas. Então vamos lá, de N até G, opa, 2,6. De G até Q, opa, 2,6, olha que bacana. E de Q até C, adivinha? 2,6 também. Então nesse caso deu 2,6. O que eu quero mostrar com isso? Que se a gente marcar também um ponto médio aqui, ó, de A até G, a propriedade será mantida, tá certo? Então, resumidamente, tá? A parte menor de uma mediana, então, no caso de G até N, ou de G até M, ou de G até P, no caso, a parte menor da mediana, que é dividida pelo baricentro, ela sempre será um terço do segmento de reta, ok? Bom, a gente vai se lembrar disso daqui a pouco. Então vou mudar a tela aqui e vamos aí para a demonstração da fórmula do baricentro. Ok, então vamos lá, né? A ideia então é tentar descobrir uma fórmula para achar as coordenadas do ponto G, de preferência usando apenas A, B e C, tá ok? Que são os pontos que delimitam o meu triângulo, sem precisar de tanta coisa, né? Os pontos M, N, P e Q não precisa, tá certo? A ideia é não precisar deles. Bom, então coloquei aqui algumas informações, né? N é o ponto médio de AB. Como é que a gente acha o ponto médio então de AB? Xn é XA mais XB sobre 2, Yn é YA mais YB sobre 2. Já vimos isso aqui no vídeo que trata de ponto médio. No ponto Q, o ponto Q ele vai ser o ponto médio de CG. Então, xq vai ser xg mais xc. É horrível falar xg mais xc. Tá ok? E yq vai ser yg mais yc sobre 2, tá? Então tá aqui o Q
que é o ponto médio de CG. Então eu estou nessa reta mediana maior aqui, tá? Ok? Podia ter escolhido qualquer uma delas, tá, pessoal? Quero deixar isso muito claro. Escolhi a reta CN porque, sei lá, porque eu quis, me veio à cabeça. G é o ponto médio de QN. Opa, olha o meu baricentro aqui, ó. G é o ponto médio de QN. Então XG, novamente, né, difícil de falar, é XQ mais XN sobre 2. E YG é XYQ mais YN sobre 2. Depois você testa aí na sua casa falar XG, para você ver o tanto que é ruim. Tá bom? Você não vai rir de mim. Bom, vou mudar a tela aqui. Você já reparou pela figura. E agora eu quero que você perceba o seguinte. Vamos lá. Então, lembrando, N é o ponto médio de AB. Q é ponto médio de CG. E G é ponto médio de QN. Tá bom? Agora vamos tentar escrever G em função de A, B e C apenas, tá? Porque o G ele está escrito em função de Q e de N. Não é o que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer a demonstração para X e é claro que Y é semelhante, não vou precisar repetir tudo outra vez. Tá bom? Então, essa primeira partezinha aqui, ó, XN, eu vou chamar de 1. Essa partezinha XQ, vou chamar de 2. E essa partezinha XG, eu vou chamar de 3. Qual que é a minha ideia? Começar aqui pelo XG3, substituir 2 em 3 e 1 em 2 e 3. Tá? Então eu vou encaixando essas fórmulas uma na outra. Dá uma olhadinha para o lado de cá, então. O que é XG? Eu peguei essa mesma fórmula XQ mais XN sobre 2 e escrevi como duas frações, tá? XQ sobre 2, XN sobre 2. Está aqui. Tudo bem? Está separado em duas fórmulas, em duas frações e nada mais. Próximo passo. XQ, essa parte aqui, ó, XQ, eu tenho um XQ bem aqui, ó. Então, vou substituir essa parte 2 aqui no lugar de XQ. Então, o XQ desaparece e aparece XG sobre XC dividido por 2. Está aqui. XG mais XC. Opa, dividido por 4, por quê? Bom, porque já estava dividido por 2, né? Dividido por 2 novamente é dividir por 4. Ok? Então, está aqui. O mesmo aconteceu com o XN, que deu lugar... Opa, cadê o XN? Está bem aqui, ó. O que é XN, então? É tudo isso, ó. XA mais XB sobre 2. Então, sai XN e entra XA mais XB. Seria sobre 2, mas aqui já tem sobre 2. Então, dividido por 4. Tá ok? Fiquei com essa igualdade aqui. Bom, o próximo passo é o seguinte, tá? O próximo passo é... Eu vou pegar esse XG sobre 4 aqui, separado em duas frações, e só ele eu vou passar para o primeiro membro, tá? Então, XG sobre 4 é um número positivo, eu passo negativo. Eu vou fazer essa continha aqui do lado, tá? Então, vai ficar o XG que já estava aqui, menos XG sobre 4. E essa continha é fácil, né? Então, é só chegar aqui e multiplicar XG por 4, tanto na parte de cima como na parte de baixo, tá? Se eu multiplicar aqui por 4, vai ficar assim. 4xg sobre 4 menos xg sobre 4. Então, que é a mesma coisa que 4 menos 1. E 4 menos 1 é 3. Então, essa continha está feita e o resultado dela está bem aqui, ó, tá? Então, 3xg sobre 4 é o resultado disso aqui. Ok? Beleza. Então, 3xg sobre 4 é igual ao que sobrou aqui, tá? Só que aqui eu coloquei na ordem agora. xa mais xb mais xc, tudo sobre 4. Bom, os dois lados são divididos por 4, então vou cortar aqui, tá? 4 com 4. Tá anulado. Ficamos apenas com 3xg igual a xa mais xb mais xc. E o 3 que está multiplicando eu passei dividindo. Olha que bacana. Eu consegui escrever xg em função apenas de A, B e C. Então, as coordenadas do meu baricentro para x, eu consegui escrever em função de A, B e C apenas. É claro que a demonstração para y é similar, tá? É análoga. Então, eu já tenho ela pronta aqui. Tá ok? Beleza? Então, já tenho as coordenadas do meu baricentro que estão prontinhas aqui. E aí, repara também, né? É importante lembrar assim, nossa... Eu não consigo lembrar essa fórmula. É muita fórmula para lembrar.
Ai, que burro, dá 0 pra ele. É claro que o que a gente tem aqui é apenas a média aritmética, né, das coordenadas de x, tá? Então, xa mais xb mais xc dividido por 3, porque são 3 termos, né? O mesmo para y. Então, basta você fazer uma média aritmética dos valores de x e em seguida dos valores de y. E a fórmula fica muito fácil. Bom, vamos a algumas questões aí para exercitar a ideia de ponto médio. Na figura a seguir, triângulo de vértices A, 6, 0 e O, 0, 0, que é a origem, né? E também o ponto B é retângulo, sua hipotenusa mede 8. Vamos determinar então as coordenadas de B. A medida da mediana relativa à hipotenusa e o baricentro do triângulo e sua distância à origem. Bom, vou começar a fazer um de cada vez, tá? Lógico, né? Então, começando pelo item A. Vamos achar as coordenadas do ponto B. Eu tenho a figura aqui, isoladinha, prontinha. Eu quero achar as coordenadas do meu ponto B. Repare que o ponto B é um ponto em cima do eixo Y. Então, uma coisa eu sei, né? Lá do vídeo 1, né? Que é claro que x é 0 e o y eu não sei quem é. Então, vai ser um ponto do tipo 0y. Ponto B é alguém assim, tá ok? Então, vamos lá, devagar. Nós temos que OA é igual a 6. Como eu sei que AB é igual a 8, né? Isso foi dado lá no enunciado do problema. Depois você volta o vídeo um pouquinho que você vai ver isso. Como eu sei que AB é igual a 8, então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo de cor verde, tá? Então, AB ao quadrado, né? Essa aqui é a hipotenusa, aqui mede 8, tá? É igual a OA ao quadrado, né? E OA nós sabemos também quanto é que vale, né? Vale 6, tá? E mais o OB ao quadrado. Esse OB ao quadrado é que eu não sei quem é, tá? Essa distânciazinha Y aqui é que eu não conheço. Tudo bem? Bom, vamos substituir os valores. Então, AB é 8, OA é 6 e o OB eu não sei quem é ainda. Bom, 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36. Eu já escrevi o 6 ao quadrado negativo do lado de cá, tá bom? Então, ficou 64 menos 36 aqui. 64 menos 36 é 28, né? E aí, tirando raiz quadrada dos dois lados, OB é igual a raiz de 28, que pode ser fatorada, né? Então, 28, né? Se a gente dividir 28 por 2, dá 14. E 14 por 2 é 7. 7 por 7 é 1, né? Tudo bem? Então, ficamos com 2 ao quadrado vezes 7. Raiz de 2 ao quadrado vezes 7. Ok? Separando em duas raízes, isso aqui vai ser anulado, né? Então, vai ficar somente 2 raiz de 7, tá? Como nós temos aqui. Então, a questão está resolvida e as coordenadas de B são 0 e 2 raiz de 7. Problema resolvido. Ainda bem que a gente conseguiu fazer certinho, né? Porque o item B depende desse item A. Vamos a ele. Tô lembrando que no item B eu queria achar o comprimento da mediana que parte da origem para o lado AB. Bom, eu já marquei essa mediana aqui de vermelho, tá? E o ponto eu chamei aqui de ponto M, tá bom? Então, ponto M é ponto médio de AB. Bom, para calcular o comprimento da mediana, eu só preciso calcular a distância de O até M. Mas primeiro eu preciso saber quem é esse M. Então, o primeiro passo aqui será calcular o ponto médio de AB. Se a gente lembrar que o A é 6 e 0, né? E que o B é 0, do exercício anterior, 0 e 2 raiz de 7, nós vamos ter o seguinte, ponto médio facílimo de calcular, tá? Então, 6 mais 0, né? XA mais XB sobre 2, 6 mais 0 dividido por 2 dá 3. E o y do ponto médio é 0 mais 2 raiz de 7 dividido por 2. Esse 0 não vale nada e 2 dividido por 2, ó, se anula também. Então, é simplesmente raiz de 7. Logo, meu ponto médio é 3 e raiz de 7. Qual é o meu próximo passo para finalizar a questão? É calcular a distância de O até M.
Lembrando que O é a origem, né? Então O é 0, 0. Tá bom? Então vamos ao cálculo da distância de O até M, ou do comprimento da mediana, se você preferir assim. Bom, a raiz quadrada de 3 menos 0 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, mais raiz de 7 menos 0 ao quadrado, que é só raiz de 7. Olha, tem aluno que acha que pode chegar aqui e cancelar esses expoentes, né? Não pode, porque é uma soma. Então tá bom, vamos lá. Tem que ficar esperto, tá? Não pode cometer esses erros, não. Então, executando aqui todos os cálculos, 3 ao quadrado é 9, e a raiz de 7 ao quadrado, né? Bom, esse quadrado aqui anula essa raiz, né? Então é simplesmente 7. 9 mais 7 é 16, a raiz de 16 é 4. Então tá aí, o comprimento da mediana é 4. A distância de O até M é 4. Vamos em frente? Agora sim, um item que tem um pouco mais de emoção. Bom, galera, então, calcular as coordenadas do baricentro do triângulo, tá bom? Eu falei que vai ter um pouco mais de emoção, mas nem vai ter tanto assim não, tá? É só questão de continhas, tá bom? Vamos lá. Lembrando, aí os três vértices aí do meu triângulo, A, B e O, né? Então, com muita calma nessa hora aí, ó. XG vai ser 6 mais 0 dividido por 3, que dá 2, né? Tá fácil essa. E o y do baricentro é 0 mais 2 raiz de 7 mais 0 sobre 3, que é 2 raiz de 7 sobre 3. Temos as coordenadas do baricentro. Agora, nós vamos ter que calcular a distância do baricentro até a origem, que é isso que o item pede, né? Ele pede para achar as coordenadas do baricentro. Fizemos a primeira parte, tá ok? Falta fazer agora, calcular a distância do baricentro à origem. Vamos a ela. Bom, então eu tenho as contas todas feitas aqui, vamos só analisar então, tá? A distância de O até G, da origem até o baricentro, ok? Bom, então eu podia, uma das ideias, né, é calcular a distância da origem. Bom, não, nada a ver. Vamos lá então. Calcular a distância de O até G. Eu ia falar uma coisa aqui que não tinha absolutamente nada a ver, mas vamos continuar. De O até G. De O até G é 2 menos 0 ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais 2 raiz de 7 sobre 3 menos 0 ao quadrado, ou seja, 2 raiz de 7 sobre 3 ao quadrado. Então, a fórmula da distância está aí no vídeo 2, se você quiser dar uma olhadinha lá de novo. Agora é conta, né? 2 ao quadrado é 4, e elevando todo mundo ao quadrado. Primeiro, o 2 ao quadrado dá 4. A raiz de 7 ao quadrado dá 7. E 3 ao quadrado dá 9, tá bom? Então vamos fazer só essas continhas aqui, ó. 4 vezes 7 é 28, tá bom? Então, direto para cá. Ficamos com 4 mais 28 sobre 9. 4 mais 28 sobre 9, ok? O que eu posso fazer então? Só para não ter que tirar MMC, eu multiplico. Faço 4 vezes 9, multiplico por 9 e divido por 9, tá? Então, 4 vezes 9 dá 36 sobre 9, tá? E 36 sobre 9 mais 28 sobre 9 é igual a 64 sobre 9. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Vamos sumir com essa coisa daqui. Bom, então, continuando, a raiz de 64 sobre 9 nada mais é do que 8 terços, que é a distância do baricentro até a origem, como nós queríamos. Fizemos a segunda parte do item e a questão está finalizada. Bem, galera, então, bons estudos, refaçam todas essas contas. Fiquem com Deus e até a próxima aí.